A vida é uma jornada repleta de desafios, alegrias e muitas vezes incertezas. Em meio a essa caminhada, encontramos na Bíblia um guia essencial, um farol que ilumina nossos passos e nos direciona por caminhos de esperança e sabedoria. Os versículos bíblicos são mais do que palavras escritas, são mensagens vivas que podem tocar nosso coração e transformar nossa mente, ajudando-nos a enfrentar as tempestades da vida com fé e coragem. Imagine que cada versículo é como uma chave que pode abrir portas para um novo entendimento, uma nova perspectiva, uma nova maneira de viver. Quando nos deparamos com momentos difíceis, seja uma perda, um conflito, ou mesmo a rotina desgastante do dia a dia, é fácil perdermos a esperança. No entanto, ao recitar e meditar sobre as Escrituras, encontramos promessas de Deus que nos asseguram que não estamos sozinhos. Cada versículo nos convida a experimentar uma renovação interna, a buscar a transformação que tanto almejamos. Por exemplo, pense em um jardim. Para que as plantas floresçam, precisam de água, sol e nutrientes. Da mesma forma, nossa alma precisa ser nutrida com a palavra de Deus. Quando nos alimentamos dessas verdades, começamos a ver mudanças profundas em nossos pensamentos e atitudes. O que antes parecia impossível torna-se uma oportunidade para crescimento. Além disso, cada um desses versículos nos conecta a uma história maior, a história da redenção, do amor e da graça. É como um fio invisível que nos une ao plano divino, mostrando que cada um de nós tem um propósito especial. Esses versículos não são apenas promessas para tempos de dificuldade, mas também são fontes de encorajamento em momentos de alegria e gratidão. Através desta jornada de 12 versículos, vamos explorar como essas chaves podem abrir portas em nossa vida espiritual, emocional e até mesmo física. Vamos descobrir como a palavra de Deus pode se tornar uma âncora em meio às tempestades e uma luz em tempos de escuridão. Portanto, prepare-se para mergulhar nesse tesouro espiritual. Cada versículo é uma chave que pode desbloquear um novo nível de fé e confiança. Ao longo deste texto, você verá que a transformação não é apenas possível, mas inevitável quando permitimos que a palavra de Deus se torne parte de nossa vida diária. Vamos juntos nessa caminhada, prontos para descobrir o poder transformador que esses versículos têm a oferecer? Ao final, você não apenas conhecerá os versículos, você os sentirá como parte de sua história pessoal, prontos para guiá-lo em cada passo. Essa é a promessa e o convite de Deus, uma vida renovada, cheia de propósito e significado. Prepare-se para abrir as portas que a fé pode trazer. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E caso queira se aprofundar na Bíblia e aprender todos os ensinamentos dela, clique no link do comentário fixado. Primeiro versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, a força interior para superar desafios. Na vida, todos nós enfrentamos momentos que parecem maiores do que podemos suportar. Desafios que testam nossa coragem, determinação e até mesmo nossa fé. Seja na busca por um emprego, na luta contra uma doença ou nas dificuldades nas relações pessoais, essas experiências podem nos fazer sentir pequenos e impotentes. No entanto, é nesses momentos de incerteza que devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos e que dentro de nós existe uma força poderosa pronta para ser despertada. O apóstolo Paulo nos oferece um lembrete essencial em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase ressoa como um eco de esperança em nossos corações, reafirmando que, independentemente do que enfrentamos, temos a capacidade de superar. Não é uma promessa de que tudo será fácil, mas uma afirmação de que podemos encontrar a força necessária para seguir em frente. A força mencionada neste versículo não é apenas uma força física ou emocional, é uma força interior que vem da fé. Como nos lembra 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus diz: "A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que, em nossos momentos de vulnerabilidade, a graça de Deus se torna mais evidente, nos fortalecendo e nos sustentando. Imagine um atleta que se prepara para uma competição. Às vezes, o que o distingue não é apenas o treinamento, mas a mentalidade que ele possui. A autoconfiança e a determinação de acreditar que pode vencer são essenciais para alcançar a vitória. Da mesma forma, a confiança em Deus nos fortalece, permitindo-nos enfrentar nossos desafios com coragem. Em Salmos capítulo 27, versículo 1, encontramos:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Essa certeza nos encoraja a seguir em frente, mesmo nas adversidades. Histórias de superação estão por toda parte, refletindo a verdade desse versículo. Pense em pessoas como Nick Vujicic, que nasceu sem membros e, contra todas as probabilidades, se tornou um orador motivacional global, inspirando milhões a acreditar na possibilidade de uma vida plena. Ou a história de J.K. Rowling, que enfrentou dificuldades financeiras e rejeições antes de ver sua obra Harry Potter se tornar um fenômeno mundial. Essas narrativas nos mostram que, com fé e perseverança, podemos superar até os obstáculos mais desafiadores. Mas como podemos aplicar essa força em nossos desafios diários? Primeiramente, é fundamental cultivar uma mentalidade positiva e focar naquilo que Deus pode fazer através de nós. Em vez de nos deixarmos abater pelas dificuldades, podemos nos lembrar de orar, buscar apoio espiritual e nos cercar de pessoas que nos incentivem. Estabelecer metas realistas e dar pequenos passos também ajuda a construir nossa confiança. Ao nos depararmos com situações complicadas, podemos repetir o versículo em nossa mente e coração: tudo posso naquele que me fortalece. Essa simples afirmação pode transformar nossa perspectiva e nos lembrar de que temos dentro de nós a força necessária para prosseguir. Além disso, em Isaías capítulo 40, versículo 31, somos lembrados de que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Para refletirmos, pense nas áreas da sua vida que precisam de renovação e superação. Quais desafios você tem enfrentado? Como você pode aplicar a força que Deus oferece a você através desse versículo? Lembre-se de que, com fé, você é capaz de conquistar grandes coisas. Cada passo que você dá com confiança em Deus é um passo em direção à transformação. Em última análise, Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos convida a abraçar a força que vem de Deus e a acreditar que, juntos, podemos enfrentar e superar qualquer desafio. Que essa verdade se torne um pilar em sua vida, guiando-o em cada obstáculo que surgir em seu caminho. E que você possa sempre se lembrar: tudo posso naquele que me fortalece. Segundo versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, a importância da transformação em nossa vida. A mudança é uma constante na vida. Desde os ciclos da natureza até as fases da vida humana, a transformação é inevitável. No entanto, a verdadeira pergunta é: estamos dispostos a nos transformar de acordo com o plano de Deus? A importância da mudança não reside apenas em nossos atos, mas na nossa mentalidade. Precisamos entender que a transformação é uma jornada contínua que nos leva a uma vida mais plena e significativa. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo é um chamado claro para não nos deixarmos levar pelas normas e valores do mundo ao nosso redor. Vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza o imediatismo, o materialismo e a superficialidade. Ao invés disso, Paulo nos convida a uma transformação interna que começa em nossa mente e, por sua vez, molda nossas ações e decisões. A renovação da mente é fundamental para a transformação pessoal. É como ajustar a lente através da qual vemos o mundo. Se a lente estiver embaçada ou distorcida, nossa percepção da realidade será afetada. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, somos lembrados: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nossos pensamentos e emoções estão intrinsecamente ligados, e uma mudança de mentalidade pode levar a grandes conquistas. Pense em líderes que transformaram o mundo. Nelson Mandela é um exemplo poderoso. Ele passou anos na prisão, mas sua mente e coração estavam firmes na esperança de um futuro melhor. Durante seu encarceramento, ele não se conformou com a injustiça ao seu redor, mas buscou a renovação da sua mente, focando em um ideal de paz e reconciliação. Quando finalmente libertado, ele se tornou um símbolo de resistência e unidade, mostrando ao mundo que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Outro exemplo é Thomas Edison, que enfrentou inúmeras falhas antes de inventar a lâmpada elétrica. Para Edison, cada fracasso era uma oportunidade de aprendizado. Sua mentalidade positiva e determinação foram cruciais em sua jornada de sucesso. Ele é conhecido por ter dito: "Eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam."
Essa mentalidade de renovação e resiliência é uma lição valiosa para todos nós. Mas como podemos aplicar essa renovação em nossas vidas diárias? Algumas práticas simples podem fazer toda a diferença. A meditação, por exemplo, é uma maneira poderosa de acalmar a mente e focar nos princípios divinos. Reserve um tempo diariamente para refletir sobre as promessas de Deus e sobre o que Ele deseja para você. A prática da meditação cristã, onde você pode repetir versículos como Romanos capítulo 12, versículo 2, pode ajudar a internalizar essa mensagem e promovê-la em sua vida. Além disso, a leitura da Bíblia, especialmente passagens que falam sobre renovação e transformação, também pode ajudar a moldar sua mentalidade. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação na palavra de Deus nos proporciona uma renovação constante, trazendo clareza e entendimento sobre como viver de acordo com os princípios divinos. Cercar-se de pessoas que promovem o crescimento espiritual e emocional é vital. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, somos ensinados: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Nossas conexões sociais influenciam diretamente nossa mentalidade e podem nos ajudar ou nos atrapalhar em nossa jornada de transformação. Quando estamos rodeados por pessoas que compartilham de nossa fé e que buscam crescimento, somos motivados a nos desenvolver. Além disso, a prática da gratidão é um excelente exercício para a renovação da mente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, somos exortados a orarmos sem cessar. A oração não apenas nos conecta a Deus, mas também nos ajuda a manter a perspectiva certa. A gratidão muda nossa visão do mundo, fazendo com que nos concentremos nas bênçãos em vez das dificuldades. À medida que você se empenha em renovar sua mente, lembre-se de que a transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que requer paciência e persistência. Cada pequeno passo que você dá na direção certa traz consigo o potencial de grandes mudanças em sua vida. Às vezes, as mudanças podem parecer pequenas, mas com o tempo elas se acumulam, resultando em transformações significativas. Para refletirmos, pergunte-se: quais áreas da minha vida precisam de transformação? O que posso fazer hoje para começar esse processo de renovação? Ao se comprometer com essa jornada, você estará abrindo as portas para uma vida mais rica e cheia de propósito. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade de escolher transformar sua mente e, consequentemente, sua vida. Em última análise, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos convida a rejeitar a conformidade com o mundo e a buscar uma transformação que começa em nossa mente. Essa renovação é a chave para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Que essa verdade inspire você a se empenhar na renovação diária, permitindo que a obra de Deus em sua vida conduza a grandes realizações e um coração cheio de paz. A transformação é uma jornada e cada passo conta. Abrace essa jornada com fé, sabendo que Deus está ao seu lado a cada passo do caminho. Terceiro versículo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A busca por propósito em tempos difíceis. A vida é repleta de desafios e em momentos de crise, a busca por um propósito pode se tornar uma luta angustiante. Muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber qual direção tomar. É fácil se deixar abater pela incerteza e pela dúvida, especialmente quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desmoronar. Porém, mesmo nas situações mais difíceis, há uma verdade que podemos abraçar. Deus tem um plano para cada um de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos traz uma promessa poderosa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo é um farol de esperança que nos lembra que mesmo quando tudo parece incerto, Deus está no controle. Ele não apenas conhece os nossos desafios, mas também tem um plano que visa o nosso bem. A certeza de que há planos divinos traz conforto em meio ao caos. Em tempos de incerteza, muitas vezes nos questionamos: por que isso está acontecendo comigo? Ou qual é o sentido de tudo isso? É natural ter dúvidas, mas é essencial lembrar que, apesar de nossas circunstâncias, Deus tem uma visão maior. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, somos lembrados de que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Essa verdade é um convite à confiança, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Historicamente, muitas pessoas enfrentaram momentos de crise e incerteza, mas mantiveram sua fé e encontraram esperança. Pense em Jó, que passou por perdas devastadoras e sofrimento incomensurável. Apesar de sua dor, ele nunca perdeu a confiança em Deus. No final, Jó recebeu bênçãos dobradas e um entendimento mais profundo do propósito divino em sua vida. Seu testemunho nos ensina que mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar. Outro exemplo inspirador é o de Corrie ten Boom, que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou os judeus a escapar do Holocausto. Ela e sua família enfrentaram prisão e grande sofrimento, mas nunca perderam a fé. Corrie frequentemente falava sobre como Deus a guiou em meio ao desespero, mostrando que ele tinha um propósito, mesmo nas piores circunstâncias. Seus testemunhos de fé e resiliência nos encorajam a confiar nos planos divinos, mesmo quando a estrada parece difícil. Então, como podemos confiar em um futuro incerto? A primeira coisa é cultivar uma relação íntima com Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos instruídos: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta ao coração de Deus, permitindo que nossa preocupação se transforme em paz. Outra prática fundamental é a meditação na palavra de Deus. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, encontramos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Dedicar tempo à leitura das Escrituras nos lembra das promessas de Deus e nos ajuda a renovar nossa mente. Através da meditação, podemos internalizar a verdade de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. A paciência é uma virtude essencial em nossa jornada de fé. Às vezes, os planos de Deus se revelam lentamente. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, lemos que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa expectativa ativa nos ensina que a confiança é um ato contínuo. A cada dia devemos escolher confiar e entregar nossas preocupações a Deus. Além disso, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Compartilhar suas lutas e incertezas com amigos e membros da igreja pode trazer conforto e encorajamento. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, somos exortados a levar as cargas uns dos outros. A comunhão e o apoio mútuo são vitais para fortalecer nossa fé em tempos difíceis. Para refletirmos, pergunte-se: quais áreas da sua vida precisam da certeza de que Deus está no controle? Como você pode começar a confiar em seus planos, mesmo quando não compreende? Acredite que, assim como prometido em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus tem planos de paz para você, planos que levarão a um futuro cheio de esperança. Em última análise, Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos convida a olhar para o futuro com confiança. Que essa verdade inspire você a permanecer firme em sua fé, sabendo que Deus conhece seus caminhos e tem um propósito que vai além do que podemos imaginar. Lembre-se sempre de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da esperança brilha, e o plano de Deus para você é um plano de paz e um futuro cheio de promessas. Quarto versículo, Salmos capítulo 37, versículo 4. A conexão entre alegria e desejos do coração. Vivemos em um mundo que frequentemente nos ensina a buscar alegria nas coisas passageiras, conquistas, bens materiais e até mesmo no reconhecimento dos outros. No entanto, essas fontes de alegria muitas vezes se mostram efêmeras e insatisfatórias. A verdadeira alegria, aquela que preenche nosso ser e traz paz ao coração, vem de um relacionamento íntimo com Deus. Em tempos de incerteza e busca, precisamos lembrar que a alegria que encontramos no Senhor é fundamental para que nossos desejos mais profundos se realizem. O Salmo capítulo 37, versículo 4 nos traz uma promessa linda: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Este versículo é um convite à intimidade com Deus, à alegria que transcende as circunstâncias. A palavra deleitar-se implica em um prazer genuíno, em encontrar satisfação em Deus. Quando realmente nos deleitamos nele, nossos desejos se alinham com o que Ele tem para nós. A alegria que vem de Deus é transformadora. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo nos instrui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria é uma escolha, uma decisão de olhar para além das dificuldades e confiar na bondade de Deus.
Quando colocamos nossa alegria nele, nossos desejos se tornam reflexos de sua vontade, e não meras ambições pessoais. Pense em pessoas como o apóstolo Paulo, que passou por inúmeras adversidades, mas sempre encontrava alegria em servir a Deus. Mesmo preso, ele escrevia cartas de encorajamento, exortando outros a se alegrarem no Senhor. Sua vida é um exemplo de como a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, mas da nossa conexão com Deus. Outro exemplo inspirador é o de John Newton, autor do famoso hino Amazing Grace. Newton passou de uma vida de rebeldia e escravidão ao verdadeiro arrependimento e alegria em Cristo. Sua transformação não apenas o levou a encontrar a verdadeira alegria, mas também a escrever palavras que ainda tocam corações ao redor do mundo. Ele descobriu que, ao se deleitar no Senhor, seus desejos mudaram, e ele passou a desejar fazer a diferença na vida dos outros. A alegria que experimentamos em Deus é fundamental para entendermos como Ele opera em nossas vidas. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, encontramos: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria nos capacita a enfrentar desafios, a perseverar em tempos difíceis e a manter uma perspectiva positiva sobre o futuro. Quando nos deleitamos no Senhor, somos preenchidos com essa força divina que nos ajuda a superar as adversidades. Mas como podemos cultivar essa alegria e confiar em Deus para os desejos do nosso coração? A primeira etapa é dedicar tempo à presença de Deus. Em Salmos capítulo 91, versículo 2, encontramos: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Essa confiança nos leva a um espaço de entrega, onde podemos descansar em sua fidelidade. A prática da gratidão também é essencial para cultivar a alegria. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos exortados: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão muda nossa perspectiva, ajudando-nos a ver as bênçãos que já temos e a cultivar a alegria, mesmo em tempos difíceis. Além disso, é importante cercar-se de pessoas que compartilham sua fé e buscam a alegria em Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos encorajados a não deixar de nos reunir. A comunhão com irmãos e irmãs na fé fortalece nosso espírito e nos motiva a continuar buscando a alegria que vem do Senhor. Participe de grupos de estudo bíblico, cultos ou eventos da sua igreja. Essas conexões são uma fonte de encorajamento e suporte. Para refletirmos, pergunte-se: o que me traz alegria atualmente? Estou buscando essa alegria nas coisas temporais ou em Deus? Às vezes precisamos reavaliar onde estamos investindo nosso tempo e energia. Quando nos deleitamos em Deus, nossos desejos se tornam mais alinhados com o que Ele deseja para nós. Por fim, lembre-se de que a alegria é uma jornada contínua. Não se trata apenas de momentos de felicidade, mas de um estado de ser que é cultivado ao longo do tempo. Em Salmos capítulo 42, versículo 1, lemos: como o cervo brama pelas águas, assim a minha alma brama por ti, ó Deus. Esse anseio por Deus é o que nos leva a uma alegria duradoura. Em última análise, Salmos capítulo 37, versículo 4, nos convida a uma profunda relação com Deus, onde a alegria e os desejos do coração estão entrelaçados. Ao nos deleitarmos nele, encontramos uma fonte de alegria que nos transforma e nos leva a viver uma vida plena. Que essa verdade inspire você a buscar a alegria em Deus, confiando que Ele realmente concederá o que deseja o seu coração, não apenas o que você quer, mas o que é verdadeiramente bom para você. Lembre-se, a verdadeira alegria é aquela que não é apenas sentida, mas também compartilhada, refletindo a luz de Cristo para o mundo ao nosso redor. Ao cultivar essa alegria em sua vida, você se tornará um instrumento de esperança e amor, impactando a vida de outros de maneira profunda e significativa. Quinto versículo, Isaías capítulo 41, versículo 10. O papel do conforto em tempos de angústia. A vida é repleta de momentos de angústia e incerteza onde os desafios podem parecer esmagadores. É nesses períodos que o conforto se torna uma necessidade fundamental. Em meio a crises pessoais, sociais ou espirituais, a presença de Deus se revela como um porto seguro, um lugar onde encontramos coragem e esperança. A mensagem que encontramos em Isaías capítulo 41, versículo 10 é um poderoso lembrete desse conforto divino. O versículo nos diz: não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Essa afirmação não é apenas um alívio, mas um chamado à coragem e à fé.
Quando Deus diz não temas, Ele nos convida a confiar nele, mesmo diante das tempestades da vida. Essa é uma mensagem de força, que nos encoraja a enfrentar as dificuldades com a certeza de que não estamos sozinhos. O conforto que encontramos em Deus não é uma promessa de que não teremos problemas, mas a certeza de que mesmo nas adversidades, Ele está ao nosso lado. Em Salmos capítulo 23, versículo 4, Davi expressa essa confiança ao dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus transforma nossa perspectiva. Ao reconhecermos que Ele caminha conosco, encontramos coragem para enfrentar qualquer situação. As histórias de pessoas que enfrentaram crises e encontraram conforto em sua fé são inspiradoras e edificantes. Pense em Moisés, que se sentiu inseguro diante da tarefa de libertar os israelitas da escravidão. Em Êxodo capítulo 3, ele hesita, perguntando: quem sou eu para ir a Faraó? Mas Deus responde: certamente eu estarei contigo. Essa promessa deu a Moisés a coragem necessária para liderar um povo em busca da liberdade. Outro exemplo poderoso é o da rainha Esther. Em um momento de grande perigo, quando seu povo estava ameaçado, ela teve que confrontar o rei. Através de oração e jejum, ela buscou a presença de Deus, encontrando a coragem necessária para agir. Em Êxter capítulo 4, versículo 14, seu primo Mardoqueu a lembra de que ela poderia estar na posição em que estava para um momento como este. A confiança em Deus não apenas a fortaleceu, mas também salvou uma nação. Diante de desafios, como podemos cultivar essa presença confortante de Deus em nossas vidas? Uma prática essencial é a oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos instruídos: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. A oração nos conecta diretamente ao coração de Deus, onde podemos derramar nossas preocupações e encontrar paz. Em Salmos capítulo 119, versículo 50, esta é a minha consolação na minha aflição, que a tua palavra me vivificou. A leitura e reflexão nas Escrituras nos lembram das promessas de Deus e da sua fidelidade, ajudando-nos a manter a esperança, mesmo nas dificuldades. Para refletirmos, pergunte-se: como você tem buscado o conforto de Deus em momentos de angústia? O que pode estar impedindo você de experimentar a paz que Ele oferece? Às vezes nossa ansiedade pode nos fazer esquecer que Deus está ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e confortar. Precisamos de um momento de pausa, de entrega, para reconhecermos sua presença. Em última análise, Isaías capítulo 41, versículo 10 nos lembra que a coragem não vem de nós mesmos, mas da certeza de que Deus está conosco. Essa verdade é um lembrete poderoso para todos nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar luz na presença do Senhor. Que essa promessa inspire você a buscar a coragem e o conforto que vem de Deus, sabendo que Ele está sempre ao seu lado, pronto para sustentá-lo em cada passo do caminho. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de experimentar a presença confortadora de Deus. À medida que você busca essa intimidade com Ele, você descobrirá que, mesmo nas tempestades da vida, você pode se manter firme e corajoso, confiando que não está sozinho. Sexto versículo, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O convite ao descanso em um mundo agitado. Em um mundo que nunca para, onde as demandas do dia a dia parecem aumentar a cada instante, muitos de nós enfrentamos um cansaço profundo, que vai além do físico. O estresse, a ansiedade e as responsabilidades acumuladas podem nos deixar sobrecarregados e exaustos. É nesse cenário que a mensagem de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, se torna um farol de esperança. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é um convite direto e amoroso, um chamado ao descanso e ao alívio. Quando Jesus diz vinde a mim, Ele nos oferece não apenas um lugar de refúgio, mas um relacionamento pessoal. Essa proposta é um lembrete poderoso de que podemos encontrar descanso em Sua presença, independentemente do que nos aflige. Em tempos de pressão e estresse, essa chamada nos convida a deixar de lado o fardo da autossuficiência e a confiar nele. Jesus continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui, ele nos apresenta uma troca. Entregamos nossas preocupações, medos e fardos, e em troca recebemos seu jugo, que é leve e suave. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas sim que ao segui-lo encontramos um novo modo de viver,
onde a paz dele nos sustenta. Pense em pessoas como a mulher samaritana, que encontrou Jesus no poço. Em João capítulo 4, ela vivia um ciclo de relacionamentos frustrados e insatisfação. Quando Jesus a encontrou, ele ofereceu água viva, algo que poderia saciar sua sede espiritual para sempre. Assim como ela, muitos de nós buscamos coisas que não preenchem o vazio em nosso coração. Outro exemplo é o do profeta Elias, que após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ficou profundamente desanimado e com medo. Ele fugiu e se sentiu tão cansado que desejou a morte. Em 1 Reis capítulo 19, encontramos Deus enviando um anjo para confortá-lo e prover descanso. Deus não o rejeitou em seu cansaço. Ao contrário, ofereceu alimento e descanso. Essa é uma bela ilustração de como Deus se preocupa com nosso bem-estar, mesmo em nossos momentos mais fracos. Então, como podemos aplicar essa mensagem de alívio e descanso em nossas vidas? Primeiro, é fundamental reconhecer a importância da pausa. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes precisamos parar, respirar e lembrar que Ele está no controle. A prática da meditação e da oração pode ser um caminho para desacelerar a mente e o coração, permitindo que a paz de Deus entre em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, somos exortados: em tudo dai graças. Quando começamos a contar nossas bênçãos, mudamos nossa perspectiva e encontramos alívio em meio ao estresse. Um diário de gratidão, onde anotamos as coisas boas que acontecem diariamente, pode ser um recurso valioso para nos manter focados na bondade de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, somos instruídos a levar as cargas uns dos outros. O apoio de amigos e irmãos na fé pode ser um alívio em tempos de dificuldade. Compartilhar nossas lutas e orar uns pelos outros fortalece nossa fé e nos lembra que não estamos sozinhos. Participar de grupos de apoio, cultos ou atividades comunitárias pode nos conectar com pessoas que nos encorajam e nos ajudam a encontrar descanso. Para refletirmos, pergunte-se: onde tenho buscado descanso? Tenho me sobrecarregado com minhas próprias expectativas ou com as demandas do mundo? É hora de lembrar que o convite de Jesus para encontrar alívio é uma oportunidade de reorientar nossas prioridades. Em última análise, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, nos convidam a deixar nossos fardos aos pés de Jesus. Ele promete alívio para os cansados e sobrecarregados. E essa promessa é tão relevante hoje quanto era na época em que foi proferida. Que essa verdade inspire você a se aproximar dele, confiando que ao entregarmos nossas preocupações, encontramos não apenas descanso, mas também renovação e paz. Lembre-se de que, em meio à agitação da vida, Jesus está sempre nos chamando para virmos a Ele. Ao aceitarmos esse convite, descobrimos que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em nossa vida. Que você encontre hoje e sempre o descanso e o alívio que somente Ele pode oferecer. Sétimo versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a possibilidade de recomeços em nossas vidas. Na jornada da vida, todos nós enfrentamos momentos em que sentimos a necessidade de recomeçar. É natural nos depararmos com dificuldades, desafios e situações que nos fazem questionar nosso caminho. Às vezes esses momentos podem parecer insuperáveis, como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim. Mas a verdade é que em Cristo sempre há uma oportunidade de transformação e renovação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, encontramos uma promessa poderosa que pode mudar nosso entendimento sobre nós mesmos e nosso futuro. O apóstolo Paulo nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo é como um farol em meio à tempestade, iluminando o caminho para aqueles que buscam uma mudança significativa. A transformação que ocorre em Cristo não é apenas uma mudança superficial. É uma metamorfose completa de quem somos. É como a história da borboleta que, antes de voar, precisa passar pelo processo de transformação dentro do casulo. Da mesma forma, ao nos entregarmos a Cristo, somos moldados e renovados. Ele não apenas nos oferece uma nova perspectiva, mas nos convida a deixar para trás tudo aquilo que nos limita, medos, erros do passado e relacionamentos tóxicos. Essa transformação é essencial para o nosso crescimento espiritual. Ao aceitar a Cristo como nosso Salvador, não estamos apenas adicionando um novo capítulo à nossa história, estamos reescrevendo a narrativa de nossas vidas.
A mensagem de que somos novas criaturas nos dá a esperança de que, não importa quão difíceis sejam nossos dias, sempre há uma luz brilhando à frente. Muitos testemunhos de pessoas que passaram por transformações radicais nos mostram como essa nova vida em Cristo é real. Pense em alguém que, após anos de vícios, encontrou a força para mudar e hoje vive um propósito renovado. Sua vida, antes marcada pela dor e pelo desespero, agora é um testemunho de fé e superação. Isso não é apenas uma história inspiradora, é um lembrete poderoso de que a mudança é possível. Considere também a história de alguém que enfrentou feridas emocionais profundas. Essa pessoa, marcada por traumas e rejeições, encontrou cura e esperança na palavra de Deus. Ao se abrir para o amor e a graça de Cristo, ela não só se libertou do passado, mas também se tornou uma fonte de encorajamento para outros. Sua vida é uma prova de que, mesmo em meio às dificuldades, a transformação é uma realidade ao nosso alcance. Mas o que significa ser uma nova criatura na prática? Significa olhar para o espelho e ver não apenas o reflexo do que éramos, mas o potencial do que podemos ser. Essa nova identidade em Cristo nos dá a liberdade de viver de maneira autêntica e plena. É um convite a abraçar a vida com todos os seus altos e baixos, sabendo que cada experiência nos molda e nos aproxima mais de Deus. Ser uma nova criatura também implica em mudanças em nossa maneira de pensar e agir. Em vez de nos deixarmos levar pelo medo e pela dúvida, somos chamados a agir com fé e confiança. É um chamado para viver com amor e compaixão, refletindo a luz de Cristo em nossas ações diárias. Pequenas mudanças em nosso comportamento, atitudes e escolhas podem ter um impacto profundo em nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Ao vivermos essa transformação, nossa perspectiva sobre a vida também muda. Passamos a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. Em vez de desanimar diante dos desafios, aprendemos a confiar em Deus, acreditando que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Essa nova mentalidade nos ajuda a enfrentar os altos e baixos com esperança e determinação. Além disso, ser uma nova criatura nos convida a nos afastar de tudo que não condiz com nossa nova identidade. As coisas velhas que antes nos definiam já não têm mais poder sobre nós. Isso significa que não precisamos carregar o peso do passado. Podemos viver em liberdade, sabendo que somos amados e aceitos por Deus. Hoje, lembre-se, em Cristo você pode se tornar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e você tem a oportunidade de escrever um novo capítulo. Essa é uma mensagem de esperança, uma convocação para deixar para trás as limitações e abraçar a vida abundante que Deus tem para você. Permita que a transformação que ocorre em Cristo mude sua vida. Busque conhecê-lo mais profundamente, estude sua palavra e envolva-se com uma comunidade de fé. Ao fazer isso, você se tornará uma testemunha viva do poder de Deus para transformar vidas. E assim como as histórias de superação que ouvimos, sua vida pode se tornar um testemunho de fé e renovação, inspirando outros a buscarem essa mesma transformação. A mensagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 é clara. Em Cristo sempre podemos recomeçar. Não importa onde você esteja ou o que tenha passado, Deus está pronto para fazer tudo novo em sua vida. Abrace essa transformação e permita que Ele faça de sua vida um testemunho de sua glória e poder. Lembre-se, o passado não define seu futuro. Você é uma nova criatura, e isso é apenas o começo de uma jornada incrível com Deus. 8º versículo, Salmo capítulo 46, versículo 1. A busca por segurança em tempos de crise. Vivemos em um mundo repleto de incertezas. Muitas vezes nos deparamos com crises que abalam nossa segurança, seja uma doença inesperada, a perda de um emprego ou conflitos pessoais. Nesses momentos, é natural buscarmos um lugar seguro, um abrigo onde possamos nos sentir protegidos. A boa notícia é que, em meio a toda essa instabilidade, encontramos uma promessa poderosa na palavra de Deus. Em Salmos capítulo 46, versículo 1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo não é apenas uma declaração, é uma âncora que nos lembra que, em tempos de crise, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos proteger e nos fortalecer. A ideia de Deus nosso refúgio é profundamente. Em tempos de angústia, vulneráveis e desamparados, essa promessa se torna um farol que nos guia através da tempestade. É como ter um abrigo seguro em uma tempestade violenta.
Assim como uma casa sólida pode nos proteger das rajadas de vento e da chuva, Deus nos oferece sua segurança em meio aos desafios da vida. No entanto, é importante lembrar que a proteção divina não significa que não enfrentaremos dificuldades. Em Isaías, capítulo 41, versículo, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Essa afirmação nos encoraja a olhar para além das circunstâncias e a confiar que Deus está conosco, mesmo quando a tempestade parece intensa. A segurança que encontramos em Deus é única. Não se trata apenas de uma proteção física, mas de um abrigo emocional e espiritual. Quando nos sentimos perdidos ou sobrecarregados, podemos nos voltar para Ele em oração, buscando sua orientação e conforto. A intimidade com Deus nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Pense em momentos da sua vida em que se sentiu vulnerável. Pode ter sido durante uma separação, a perda de um ente querido ou uma crise financeira. Nesses momentos, você pode ter sentido o peso da angústia. Mas é exatamente nessas situações que Deus se apresenta como nosso socorro. Muitas vezes, somos surpreendidos pela paz que Ele nos oferece, mesmo em meio ao caos. Pense em Davi, que mesmo sendo perseguido, clamou ao Senhor e encontrou força em sua presença. Em Salmos, capítulo 27, versículo 5, ele diz: "Pois no dia da angústia me esconderá na sua tenda, no oculto do seu tabernáculo me protegerá." Essa confiança em Deus é um modelo para nós em nossos próprios momentos de vulnerabilidade. Outro exemplo é o povo de Israel, que enfrentou dificuldades no deserto. Apesar dos desafios, Deus sempre proveu e protegeu seu povo. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, é dito: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Essa certeza de que Deus luta por nós deve nos encorajar a confiar nele em tempos de crise. Mas como podemos buscar esse refúgio em tempos de crise? A primeira coisa é buscar a Deus em oração. Converse com Ele sobre suas preocupações e angústias. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, somos instruídos: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças." Essa comunicação sincera com Deus é um passo fundamental para encontrarmos paz. Além disso, a meditação nas Escrituras é essencial. Ler e refletir sobre passagens que falam da proteção e do amor de Deus nos fortalece e nos lembra de sua fidelidade. Versículos como Salmos, capítulo 91, versículo 2, que diz: "Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio", nos ajudam a afirmar nossa confiança nele. Em Salmos, capítulo 46, versículo 1, encontramos uma mensagem de esperança e segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em tempos de crise, podemos nos voltar para Ele, certos de que Ele nos acolherá e nos protegerá. Lembre-se de que a vulnerabilidade é uma parte natural da vida, mas a resposta divina é sempre mais poderosa. Em cada desafio, busque refúgio em Deus, e Ele se revelará como a fortaleza que você precisa. Confie nele, e você descobrirá que mesmo nas tempestades mais intensas, Ele é seu abrigo seguro. Nono versículo, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e versículo 6. A jornada da vida e as escolhas que fazemos. A vida é uma jornada repleta de escolhas. Todos os dias somos confrontados com decisões que podem moldar nosso caminho. Algumas dessas escolhas são simples, como o que vestir ou o que comer, enquanto outras podem se tornar verdadeiros dilemas, desafiando nossa compreensão e fé. Em meio a essa complexidade, encontramos uma orientação valiosa nas Escrituras. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Esse conselho é um lembrete poderoso da importância de confiar em Deus em cada passo que damos, especialmente quando nos deparamos com decisões difíceis. Confiar em Deus significa entregar nossas preocupações e incertezas a Ele. Essa confiança não é apenas um sentimento passageiro, mas um ato de fé que vai além da lógica humana. Muitas vezes temos a tendência de nos apoiar em nosso próprio entendimento, tentando resolver tudo com nossa sabedoria limitada. No entanto, Deus nos convida a ir além, a reconhecer que sua perspectiva é infinitamente maior que a nossa. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, Deus nos diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos." Essa afirmação nos lembra que,
Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, Deus tem um plano maior que pode não ser imediatamente visível. A confiança em sua sabedoria nos permite navegar pelos desafios da vida com um coração tranquilo. A confiança em Deus é fundamental em nossa caminhada espiritual. Ela não é apenas uma questão de acreditar que Ele existe, mas de se entregar a Ele em todas as áreas da vida. Precisamos decidir diariamente nos entregar a Deus, mesmo quando as circunstâncias nos parecem desafiadoras. Essa entrega nos liberta do peso da ansiedade e da incerteza, permitindo que experimentemos a paz que vem de saber que Deus está no controle. Quando decidimos confiar em Deus, nos tornamos mais capazes de enfrentar os desafios que surgem. O versículo em Provérbios nos convida a confiar de todo o coração. Isso implica uma entrega total, sem reservas. É um chamado para deixar de lado nossas preocupações e inseguranças e acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós. Um exemplo claro dessa confiança pode ser encontrado na história de um jovem chamado Lucas. Após concluir a faculdade, ele se viu diante de uma encruzilhada. Deveria aceitar um emprego em uma área que não o preenchia, mas que oferecia segurança financeira, ou seguir seu sonho de trabalhar com algo que realmente amava, embora isso fosse arriscado. Lucas estava dividido. A pressão da família e a expectativa social o levaram a considerar a oferta de emprego segura. Contudo, ao orar e refletir sobre suas verdadeiras paixões, ele percebeu que se sentia chamado a fazer algo que refletisse seus talentos e o desejo de servir aos outros. Ele leu Salmo 37, versículo 4, que diz: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração." Essa promessa o encorajou a buscar o que realmente o fazia feliz. Depois de muita oração, Lucas decidiu confiar em Deus e recusou a oferta. Embora essa escolha tenha trazido incertezas, ele sentiu uma paz inexplicável, sabendo que estava seguindo o que Deus havia colocado em seu coração. Ele começou a se dedicar a projetos voluntários e, com o tempo, encontrou uma oportunidade de trabalho que se alinhava perfeitamente com suas paixões. Essa decisão, que parecia arriscada no início, levou Lucas a uma carreira gratificante e cheia de propósito. Ao tomarmos decisões, devemos nos lembrar que a confiança em Deus traz sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, lemos: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera." Essa passagem nos mostra que Deus está sempre disposto a nos guiar quando buscamos sua orientação. A oração é uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando enfrentamos decisões difíceis, devemos levar nossas dúvidas e preocupações a Deus. Ele nos ouvirá e nos dará a clareza necessária para seguir em frente. Muitas vezes, as respostas podem não vir imediatamente, mas ao confiarmos em sua sabedoria, aprendemos a esperar e a confiar no tempo de Deus. A confiança em Deus também é uma fonte de motivação. Quando sabemos que Ele está conosco, nos sentimos capacitados a seguir em frente, mesmo diante de desafios. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade nos encoraja a permanecer firmes, acreditando que, independentemente do que enfrentamos, Deus está trabalhando para nosso bem. Por fim, em meio a nossas escolhas e desafios, devemos lembrar que confiar em Deus é uma prática contínua. Não se trata de uma decisão única, mas de uma jornada diária. Em cada passo, devemos buscar a direção divina e estar abertos à sua orientação. Às vezes, isso pode significar deixar para trás planos que consideramos certos e abraçar o desconhecido. Contudo, assim como Lucas experimentou, a paz que vem de confiar em Deus supera qualquer insegurança que possamos sentir. Quando nos entregamos a Ele, encontramos não apenas a segurança, mas também um propósito renovado em nossas vidas. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos um chamado à confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. À medida que navegamos pela jornada da vida, que possamos escolher confiar em Deus em cada decisão que tomamos. Ao entregarmos nossos caminhos a Ele, experimentaremos a direção e a paz que vem de um relacionamento profundo com o Criador. Lembre-se de que, mesmo em meio a decisões difíceis, a confiança em Deus é a chave para abrir portas que nem sempre vemos. Então, busque essa confiança e você encontrará não apenas segurança, mas também a certeza de que está exatamente onde precisa estar, guiado por um Deus que ama e cuida de você.
Confie nele, e sua jornada se tornará uma história de fé e superação. 10º versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. O impacto das virtudes no cotidiano. Em nosso dia a dia, somos constantemente desafiados a viver de forma que reflita nossas crenças e valores. As interações que temos, as decisões que tomamos e as reações que escolhemos podem ser profundamente impactadas pelas virtudes que cultivamos. As Escrituras nos oferecem uma direção clara sobre como viver uma vida plena e cheia de significado. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lemos: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse versículo nos convida a refletir sobre o que significa viver pelo Espírito e como essas virtudes podem transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Viver pelo Espírito é mais do que uma simples escolha, é uma maneira de existir que reflete a presença de Deus em nossas vidas. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas ações e decisões, começamos a manifestar essas virtudes em nosso cotidiano. Isso requer uma entrega total, um desejo sincero de ser moldado pela vontade de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, lemos: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa orientação divina nos capacita a viver de forma que honre a Deus e beneficie aqueles ao nosso redor. Cada virtude que menciona Paulo é uma expressão do caráter de Cristo, e ao cultivá-las, nos tornamos mais semelhantes a Ele. O fruto do Espírito não aparece instantaneamente, ele exige cultivo e dedicação. Assim como uma árvore frutífera precisa de água, sol e cuidados regulares, também precisamos nutrir nosso espírito para que essas virtudes floresçam em nossa vida. O amor é a base de todas as virtudes. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Praticar o amor significa agir com compaixão e empatia, buscando o bem do próximo. A alegria verdadeira não depende das circunstâncias externas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, somos exortados: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando cultivamos a alegria que vem de Deus, encontramos uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em tempos de dificuldade. Ser longânime é ter paciência diante das adversidades. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, somos chamados a suportar uns aos outros. A benignidade, por sua vez, nos leva a tratar os outros com bondade e respeito, refletindo o caráter de Cristo. Praticar a bondade é agir com generosidade e cuidado. A fidelidade nos chama a ser leais e confiáveis, não apenas em nossos relacionamentos, mas também em nossa caminhada com Deus. A mansidão é uma virtude que envolve humildade e controle emocional. Em Tiago capítulo 1, versículo 21, somos aconselhados a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. O domínio próprio nos permite controlar nossos impulsos e agir com sabedoria. As virtudes do fruto do Espírito têm o poder de transformar vidas. Pense em uma pessoa que, ao se deparar com um conflito, decide responder com amor e mansidão em vez de raiva. Essa escolha não apenas muda a dinâmica da situação, mas também serve como um testemunho poderoso do amor de Deus. Considere também uma pessoa que enfrenta dificuldades financeiras. Em vez de se deixar consumir pela ansiedade, ela busca a paz que vem de confiar em Deus. Essa atitude não apenas a fortalece, mas também a inspira a ajudar outros em situações semelhantes, criando uma corrente de bondade e apoio mútuo. Esses exemplos nos mostram que a prática das virtudes não apenas nos transforma, mas também impacta aqueles ao nosso redor. Ao vivermos pelo Espírito, nos tornamos agentes de mudança e esperança em um mundo que muitas vezes parece caótico. Praticar o fruto do Espírito em nosso cotidiano exige intenção e ação. Vou te dar algumas maneiras de cultivar essas virtudes diariamente. Ore e busque a direção de Deus. Comece seu dia em oração, pedindo ao Espírito Santo que o guie e o ajude a manifestar essas virtudes em suas interações. Em Salmos capítulo 25, versículo 5, pedimos: guia-me na tua verdade e ensina-me. Pratique a gratidão. Mantenha um diário de gratidão onde você registra coisas pelas quais é grato. Essa prática ajuda a cultivar alegria e paz em sua vida. Exercite a paciência. Quando se deparar com situações desafiadoras, lembre-se de que a paciência é uma virtude. Respire fundo e procure responder com amor e compreensão.
Busque oportunidades para servir. Haja com bondade e benignidade, buscando maneiras de ajudar os outros. Pequenos atos de bondade podem ter um grande impacto na vida das pessoas ao seu redor. Desenvolva o autoconhecimento. Reflita sobre suas reações e emoções. Identifique áreas onde precisa de mais domínio próprio e peça a Deus para ajudá-lo a crescer. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, encontramos uma rica promessa de transformação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ao permitir que essas virtudes floresçam em nossa vida, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mas também impactamos o mundo ao nosso redor. Que possamos nos empenhar em cultivar o fruto do Espírito em nosso cotidiano, permitindo que a luz de Deus brilhe através de nós. Assim, viveremos não apenas para nós mesmos, mas para refletir o amor e a bondade de Deus em cada ação e interação. Lembre-se, ao escolher viver pelo Espírito, você está se abrindo para uma vida rica em propósito e significado. 11º versículo. João, capítulo 14, versículo 27. O contraste entre a paz divina e a paz do mundo. Em meio às turbulências da vida, muitos buscam a paz em lugares onde ela é efêmera e frequentemente ilusória. A paz do mundo, baseada em conquistas materiais e reconhecimento, pode nos dar uma sensação passageira de satisfação, mas raramente nos oferece uma tranquilidade duradoura. Neste contexto, Jesus nos apresenta uma oferta incomparável. Em João capítulo 14, versículo 27, encontramos a poderosa promessa de Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Essa declaração é um convite para explorar um tipo de paz que vai além do que o mundo pode oferecer. Ao olharmos para essa passagem, é essencial entender o que Jesus realmente quis dizer e como essa paz pode transformar nossas vidas. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos dá, Ele não se refere a uma ausência de problemas, mas a uma tranquilidade profunda que permeia nossas vidas, independentemente das circunstâncias externas. A paz de Jesus é fundamentada em um relacionamento íntimo com Ele, e não depende de fatores externos, como a estabilidade financeira ou a aprovação social. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, encontramos uma descrição dessa paz divina. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é como um guardião protegendo nossa mente e coração em momentos de incerteza. É uma paz que não faz promessas vazias, mas que é sustentada pelo amor e pela presença constante de Deus em nossas vidas. A paz do mundo é frequentemente superficial, baseada em circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Imagine alguém que acredita que a paz pode ser encontrada na estabilidade financeira. Quando as contas se acumulam ou a economia se torna instável, essa paz rapidamente se desvanece. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 23, Salomão observa que todas as suas obras eram vaidade e aflição de espírito. Essa reflexão nos lembra que buscar paz em coisas temporais é um caminho frustrante. Por outro lado, a paz que Jesus oferece nos sustenta em tempos de crise. Pense em um exemplo prático. Uma mãe que enfrenta o desemprego e a incerteza. Enquanto muitos ao seu redor entram em pânico, ela se volta para Deus em oração, lembrando-se de que em Mateus, capítulo 6, versículo 33, somos instruídos a buscar primeiro o reino de Deus. Essa atitude de confiança em Deus proporciona uma paz que ninguém pode tirar dela, permitindo que ela permaneça firme em meio ao caos. A paz do mundo pode nos levar a buscar distrações temporárias, como festas, compras ou redes sociais. Contudo, essas alternativas frequentemente não preenchem o vazio interior. Em Salmos, capítulo 46, versículo 10, Deus nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite para parar e refletir nos lembra que a verdadeira paz só é encontrada na presença de Deus. A paz divina, por outro lado, é como uma âncora em meio às tempestades da vida. Ela nos capacita a enfrentar desafios com confiança. Pense na história de um cristão que, após perder um ente querido, encontra alívio nas promessas de Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, somos lembrados de que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz. Essa paz permite que ele passe pelo luto com dignidade e esperança, sabendo que sua vida está nas mãos de Deus. Quando permitimos que a paz de Jesus permeie nossas vidas, nos tornamos testemunhas vivas dessa transformação.
Essa paz nos motiva a agir com amor e compaixão, mesmo em situações difíceis. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, aprendemos que o fruto do Espírito inclui a paz. Ao vivermos essa virtude, impactamos aqueles ao nosso redor e criamos um ambiente de serenidade. Essa paz não apenas nos beneficia individualmente, mas também nos capacita a influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Imagine uma pessoa que, ao experimentar a paz de Deus, decide ser um porto seguro para os outros. Ela se torna um exemplo de esperança e fé, mesmo quando as tempestades da vida a cercam. Esse impacto pode se espalhar, criando uma rede de apoio e amor que reflete o caráter de Cristo. Além disso, a paz divina nos dá coragem para enfrentar desafios. Em Salmos, capítulo 23, versículo 4, encontramos a promessa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa confiança nos fortalece a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são adversas. A promessa de Jesus em João capítulo 14, versículo 27, é um lembrete poderoso de que mesmo em um mundo caótico, podemos experimentar uma paz que não se compara a nada que a sociedade oferece. Ao buscar essa paz divina, encontramos não apenas conforto, mas também uma profunda segurança que nos encoraja a enfrentar os desafios da vida com fé. Que possamos nos voltar para essa paz todos os dias, permitindo que ela molde nossas ações e reações. Ao fazermos isso, nos tornamos portadores dessa paz em um mundo que desesperadamente precisa dela. Ao final, a paz de Deus nos convida a descansar nele, sabendo que ele está sempre no controle, independentemente das tempestades que enfrentamos. 12º versículo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O alívio da ansiedade. A ansiedade é um fardo que muitos carregam, uma carga invisível que pode nos consumir por dentro. Em momentos de incerteza e medo, é fácil sentir que estamos sozinhos, lutando contra um mar de preocupações. A pressão do dia a dia, as expectativas da vida e as incertezas do futuro podem nos deixar sobrecarregados. Contudo, há uma esperança que nos é oferecida. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, encontramos uma chamada poderosa: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa passagem nos lembra que não precisamos enfrentar nossas ansiedades sozinhos. A ansiedade pode se manifestar de diversas maneiras. Preocupações sobre o futuro, medos relacionados ao trabalho, relacionamentos e até mesmo questões de saúde podem criar um ciclo de tensão e estresse. Essa carga pode se tornar tão pesada que começamos a nos sentir paralisados, incapazes de agir. A vida parece cheia de desafios insuperáveis e a sensação de impotência pode nos levar a um estado de desespero. No entanto, a Escritura nos oferece uma solução que pode transformar nossa forma de lidar com essas preocupações. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Essa prática nos ajuda a lembrar que nossas preocupações são leves em comparação com a grandeza do nosso Deus. A palavra lançar é cheia de significado. Não se trata apenas de transferir a responsabilidade, mas de entregar completamente nossas ansiedades a Deus. Quando olhamos para essa passagem, percebemos que a ação de lançar nossas preocupações sobre o Senhor é um ato de fé. É reconhecer que temos um Deus que se importa profundamente conosco e que está disposto a nos ajudar. Em Salmos capítulo 55, versículo 22, encontramos um encorajamento: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Essa promessa nos oferece alívio, pois nos lembra que não precisamos carregar sozinhos o peso de nossas ansiedades. Quando entregamos a Deus nossas preocupações, encontramos a libertação que tanto precisamos. Pense em Maria, uma jovem que enfrentava a pressão de um novo emprego e as expectativas de sua família. O medo de falhar a deixava ansiosa, e suas noites eram preenchidas com pensamentos inquietos. Contudo, ela decidiu se voltar para Deus. Ao orar e buscar apoio em amigos cristãos, Maria começou a perceber que sua ansiedade não precisava defini-la. Ela se lembrou das promessas de Deus e começou a lançar suas preocupações aos pés do Senhor. Essa mudança de perspectiva a ajudou a enfrentar seus desafios com coragem e fé. Outro exemplo é o de Lucas, que passou por um período difícil em seu relacionamento. Ele se sentia constantemente ansioso sobre o futuro da sua vida amorosa.
Ao meditar em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde somos convidados a buscar primeiro o reino de Deus, Lucas encontrou paz. Ele começou a orar regularmente, entregando suas preocupações a Deus. Em vez de se deixar dominar pela ansiedade, ele passou a ver as coisas com mais clareza e calma. Essa prática não só o ajudou a encontrar um novo foco, mas também a construir um relacionamento mais saudável e confiante. Essa paz não apenas nos beneficia individualmente, mas também nos capacita a influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Imagine uma pessoa que, ao experimentar a paz de Deus, decide ser um porto seguro para os outros. Ao compartilhar suas próprias lutas e vitórias, ela se torna um exemplo de esperança e fé, mesmo quando as tempestades da vida a cercam. Esse impacto pode se espalhar, criando uma rede de apoio e amor que reflete o caráter de Cristo. Além disso, a paz divina nos dá coragem para enfrentar desafios. Em Salmos capítulo 23, versículo 4, encontramos a promessa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa confiança nos fortalece a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Quando sabemos que Deus está conosco, conseguimos enfrentar os desafios com um coração mais leve e uma mente mais tranquila. Um aspecto fundamental para aliviar a ansiedade é a comunhão com outros irmãos na fé. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, somos exortados a levar as cargas uns dos outros. Compartilhar nossas ansiedades com amigos ou líderes espirituais pode fazer toda a diferença em momentos de incerteza. Através do apoio mútuo, encontramos força e encorajamento, além de lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas. A união de corações e orações pode gerar um ambiente de paz. Quando uma comunidade se une em oração e apoio, todos se beneficiam e as ansiedades diminuem. Lembrar-se de que outros também enfrentam desafios pode trazer um alívio significativo, mostrando que a luta contra a ansiedade é uma batalha comum. A promessa de que Ele tem cuidado de vós em Pedro, capítulo 5, versículo 7, é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao lançar nossas ansiedades sobre Deus, encontramos não apenas alívio, mas também uma paz que supera todo entendimento. Essa paz nos permite viver com coragem e confiança, mesmo diante das incertezas da vida. Que possamos nos lembrar dessa verdade em momentos de ansiedade, permitindo que Deus nos sustente e nos guie. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele, nos tornamos mais leves e livres, prontos para enfrentar o que vier com a certeza de que temos um Deus que cuida de nós. Cada vez que nos voltamos a Ele, encontramos não apenas um refúgio, mas também a força necessária para prosseguir. À medida que encerramos esta reflexão, é importante ressaltar a relevância dos versículos que exploramos. Cada um deles oferece um caminho para a transformação pessoal. Esses ensinamentos podem moldar nossas atitudes e nos guiar em momentos desafiadores, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Convido você a olhar para esses versículos e considerar como eles se aplicam à sua vida. Que áreas precisam de entrega e confiança? Como você pode permitir que a paz divina permeie suas circunstâncias diárias? Ao meditar sobre essas verdades e incorporá-las em sua rotina, você encontrará força e esperança renovadas. Lembre-se de que a transformação é não apenas uma possibilidade, mas uma realidade ao alcance de todos. Mesmo nas situações mais difíceis, mantenha a fé de que Deus está trabalhando em sua vida. Com Ele podemos superar ansiedades e medos, caminhando rumo a um futuro repleto de esperança. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar essa jornada de fé e reflexão, inscreva-se no canal. Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos juntos explorar mais sobre como a palavra de Deus pode impactar nossas vidas. Que sua jornada seja marcada pela confiança e pela certeza de que em Cristo tudo é possível.